Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo dia na presença do Senhor, meditando a palavra com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Sou o Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Nós estamos chegando até você por meio da Rede Católica da Igreja, esta que é a nossa rede, onde nós devemos nos tornar sempre mais responsáveis pela sua manutenção. Por isso, você quer saber como pode colaborar? Ligue 041 3221 6060, dígito 1 e também deixe o seu pedido de oração. Vamos juntos meditar o Evangelho desse dia? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 41 ao 50. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhes restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma introdução falando daquilo que nós fazemos aos pequenos, aos inocentes, aos simples, não ficará sem receber uma recompensa. Esses gestos de caridade, gestos de gratidão, esse comprometimento com a causa de Jesus Cristo. Comprometer-se com aqueles que passam necessidade, com aqueles que, quem sabe, estejam um pouco mais afastados da realidade social, os menos favorecidos. E assim nós devemos nos colocar nas mãos de Deus e assim tentar refletir: quem são aqueles que mais necessitam de mim? Hoje, na minha vida, na minha casa, na minha família, quem são aqueles que mais precisam de mim? Quem eu preciso ajudar? No início dessa reflexão, nós devemos parar um pouquinho e assim fazer esse exame de consciência. A quem nós devemos cuidar? Quem nós devemos ajudar? E em seguida, Jesus começa a falar coisas a respeito da nossa vida que, num primeiro momento, até nos escandaliza. Mas o grande ensinamento de Jesus nesse dia é que nós não podemos aceitar de forma alguma coisas que nos afastam do seu amor, não importa o tamanho. Às vezes, nós vamos tendo como que alguns pecados de estimação. Parece que nós nos adaptamos e aceitamos eles com muita tranquilidade e vamos vivendo, passando a nossa vida e parece que eles se tornam quase que como parte da nossa vida. Jesus alerta que nós não podemos ter esse tipo de atitude, mas nós devemos romper com o pecado e não é qualquer tipo de rompimento, é romper pela raiz. E é por isso que nós precisamos pensar sobre como nós estamos até mesmo buscando o sacramento da reconciliação. É comum atender pessoas que repetem muito os seus pecados, sinal que não há um processo de conversão.
porque nós nos adaptamos, nós achamos que aqueles pecados simplesmente fazem parte da nossa vida como se fosse algo normal. Nós precisamos ter algumas atitudes que são pouco radicais. Sim, que nós devemos estar na presença de Deus e reconhecer que Jesus é misericordioso conosco, mas nós não devemos brincar com a misericórdia de Deus. Não devemos pecar pensando, não, em seguida eu vou confessar e aí Jesus, Deus me perdoa e eu estou livre novamente. Se nós estamos agindo assim, nós devemos repensar os nossos conceitos sobre a misericórdia de Deus. E é por isso que nós precisamos identificar os pecados e aí voltar um pouquinho na nossa história. Fazer esse exame de consciência. O que me levou a pecar? Todo pecado tem um princípio. E às vezes, se lá naquele princípio nós conseguíssemos combatê-lo, depois é muito mais fácil de superar esse pecado. Mas se nós nos deixamos levar por conversas, nós nos deixamos levar por palavras, se nós nos deixarmos levar por imagens, aí nós vemos que cada vez fica mais difícil de resistir ao pecado. Então, o problema não está agora, o problema já está lá no princípio. Nós precisamos identificar. Se o meu celular está me levando a pecar, eu preciso mudar a maneira como eu estou vendo e mexendo no meu celular. Se o meu computador me leva a pecar, eu devo fazer um exame de consciência e ver o que é que eu devo fazer para que este instrumento possa se tornar um instrumento de santificação e não de perdição. Assim também todos os outros meios. Veja que os meios que nós usamos, eles não são maus em si mesmo. A maneira como nós estamos usando estes meios, sim que podem se tornar instrumento de perdição ou salvação, dependendo da forma como nós estamos usando. É necessário na nossa vida nós fazer esses momentos de parada e assim refletir sobre como está o nosso trato com Deus. E é esse refletir, essa oração que nós fazemos, é o que dá o gosto. Aí nós entendemos o final desse evangelho quando Jesus nos fala do sal. Se nós vamos perdendo o gosto pelas coisas de Jesus, a nossa fé também vai perdendo o sentido. Como cristãos, nós nos tornamos insossos, sem sabor. Nós não temos mais o gosto pelas coisas de Deus. Mas a partir do momento em que nós nos voltamos de novo para Deus, a nossa vida vai tendo um novo sentido, um novo gosto. E assim nós vamos tendo mais prazer de fazer a vontade de Deus. Vamos compartilhar a palavra de hoje, porque evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia a todos e até o próximo programa.